O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, você que sempre nos acompanha nas edições que temos a honra e o privilégio de promover durante estes mais de 13 anos de existência, costumamos apresentar na nossa agenda de edições informações acerca dos serviços públicos. Até porque temos o privilégio de estar numa cidade que é diferente de todos os outros 5.569 municípios brasileiros, também no que se refere à prestação dos serviços públicos. Se não, vejamos: coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, aonde existe, são concedidos à iniciativa privada, assim como coleta de lixo, iluminação pública, operação dos terminais rodoviários, também da mesma forma do teleférico, que se encontra na Praça do Suspiro, e até mesmo a principal rodovia estadual que cruza no nosso município é concedido à iniciativa privada para que assim opere o seu devido funcionamento. E também, obviamente, temos que incluir o transporte coletivo municipal. Ou seja, temos uma situação extremamente multidisciplinar, em que por si só já se justificaria a criação de uma agência municipal de fiscalização e regulação dos serviços concedidos, como existe em alguns outros municípios que tomaram esta iniciativa de vanguarda, esta iniciativa de administração moderna. Até porque também observamos que o modelo das agências se proliferam em outros setores e que, se não funcionam, trata-se de uma outra discussão, mas evidentemente existem, quer seja na telefonia, com a Anatel, no setor da saúde, com a ANS e a Anvisa, da mesma forma na aviação civil, com a ANAC, no setor dos transportes terrestres, como a NTT, também no setor de energia elétrica, citando a ANEEL, e também na proliferação das empresas que tratam do fornecimento d'água em grandes e inúmeros municípios brasileiros, tendo-se, evidentemente, a Agência Nacional das Águas também acompanhando todo esse processo. Alguns municípios do território nacional já avançaram nesse sentido e criaram as suas próprias agências de fiscalização e regulação dos serviços concedidos. E eu entendo particularmente que trata-se da principal finalidade do Poder Executivo nesse quesito, da prestação dos serviços públicos, fiscalizar e conceder, onde poderíamos ter uma estrutura extremamente moderna, multidisciplinar, que pudesse tratar cada concessão com as suas peculiaridades. Enquanto isto não acontece, acompanhamos com muita preocupação e eu diria certa inquietação toda esta situação extremamente confusa, para ser comedido, que está envolvendo a solução, pelo menos pacífica, do transporte coletivo municipal, até que haja uma licitação para resolver
por muito tempo, pelo menos durante uma década, renovável por mais uma década, neste momento em que a administração pública, me parece, não conseguir definir exatamente a sua estratégia. Obviamente que pelos fatos ocorridos, que comentaremos nesta edição, temos que estar extremamente preocupados, sobretudo você que é usuário do transporte coletivo municipal, uma vez que Nova Friburgo não é um município qualquer, conforme nos ensina o ilustre professor Jorge Carvalho. Precisamos estar atentos e vigilantes. E, nesse sentido, estaremos levando até você informação do seu interesse, esclarecedora, honesta e competente por quem conhece da matéria. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os indispensáveis trabalhos técnicos de Rafael Teixeira, o reservado, Pablo Machado, o aprendiz, que tem apresentado evolução, eu diria, elogiável, sob a coordenação do eclético Marconi JR e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos colaboradores. Sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita de número 703 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 23 de agosto de 2021. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Se você é empresário ou empreendedor, vai gostar muito do que eu tenho para te contar nesse vídeo. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você faz para atrair e fidelizar o seu cliente hoje? Cupom de desconto? Promoção? E se eu te falar que existe um jeito muito melhor e vantajoso para você e para o seu cliente? Eu estou falando do cashback, essa tendência mundial de recompensas que chegou agora em Nova Friburgo. Com a Nível Cashback, você oferece para o seu cliente dinheiro de volta a cada compra para ele usar como e quando quiser. Não dê desconto, dê Nível Cashback. Quer saber como? Entre em contato pelos canais de atendimento que estarão aqui na tela. Cashback é vantagem para o seu cliente e vendas para a sua empresa. Axis Saúde tem a melhor oferta para você. Plano estadual Unimed Nova Friburgo, a partir de 240 mensais. É a sua vez de ter o melhor plano. axisunimed.com.br. É fácil, é seguro, é Axis Saúde. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, sempre levando até você informação do seu interesse. Antes de prosseguirmos nos trabalhos desta edição, quero registrar com pesar o falecimento do colega engenheiro Gilberto Nader, figura das mais conhecidas em nossa cidade e que ocupou diversas secretarias municipais em governos anteriores, como também esteve
na coordenação da Defesa Civil. Ele que sempre se notabilizou pela sua competência e pela sua irreverência, conquistou muitos amigos. E neste último final de semana veio a óbito de maneira assim inesperada e surpreendente, trazendo bastante sofrimento para todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele, como assim eu tive quando estava à frente da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Que Deus acolha sua alma e conforte todos aqueles que sofrem pela sua irreparável perda. Gilberto Nader estará sempre presente na nossa memória, pelo seu carinho, pela sua cordialidade, pela sua gentileza, com quem tratava todos aqueles que tinham o privilégio e a honra de compartilhar da sua leal amizade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e, sobretudo, ilumine todos aqueles que, neste momento, precisam, sobretudo, estar atentos às determinações governamentais no que se refere aos cuidados contra o Covid-19. Muito bem. Desta forma, prosseguiremos com a nossa entrevista, desta feita de uma maneira, eu diria, absolutamente inédita, uma vez que o ilustre convidado se encontra no Rio de Janeiro e estamos promovendo esta gravação à distância. E desta forma, quero saudar e cumprimentar o ilustre companheiro e fraterno amigo Paulo Antônio Carrilho Valente, que durante 3 anos e meio exerceu a direção da Nova FAOL e hoje se encontra em uma missão também bastante, eu diria, complexa, à frente do Rio Ônibus. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. Bom, Zuri, eu que gostaria de agradecer o seu convite, esse grande amigo, para participar mais uma vez de uma edição do programa Cidade Real, falando sobre um tema que me é bastante caro, a questão dos transportes coletivos, e queria apenas fazer um breve relato aqui, esse desafio que eu enfrento hoje aqui no Rio Ônibus, Sindicato das Empresas de Ônibus, com a parte de comunicação e a parte institucional, me foi dado justamente pelo bom trabalho desenvolvido aí em Friburgo, trabalho pelo qual eu reputo você seja um dos grandes responsáveis pelas dicas que me deu quando conversávamos aí nas nossas intermináveis resenhas, pela minha condição de estar sendo entrevistado hoje pela 16ª vez, quando eu estive aí foram 14 ou 15 vezes, me deu esse traquejo para poder lidar com câmeras, com imprensa, com tudo isso. Então, eu como sempre falo com você, você é um grande mestre, não foi, e continua sendo esse grande mestre. Te parabenizo com algum atraso aí pelas 700 edições do programa. Eu tenho o privilégio de estar participando pela 16ª, e é uma honra estar aqui conversando mais uma vez com você, com a população de Nova Friburgo, falando um pouco aí sobre a cidade, né, que nos une, é o amor a Friburgo. Eu estou aqui, completo um ano que eu te dei a notícia que vinha para o Rio de Janeiro agora, mas é como se eu estivesse aí até hoje. Acompanho a programação, as audiências da Câmara de Vereadores pela TV Câmara, converso bastante com as pessoas daí, então me sinto ainda integrando não a FAOL, mas o quadro de pessoas que pensam numa Friburgo melhor, que querem o desenvolvimento dessa nossa cidade tão querida. Então, obrigado pelo convite e à sua disposição. Ótimo, amigo. Apenas acolho os seus generosos elogios, embora não me sejam merecidos. Tive a oportunidade de conhecê-lo e não tão somente por conta de relações profissionais, transformamos o nosso convívio em uma fraterna e eterna amizade. Então, da mesma forma
que acolho os seus elogios, que são generosos, lhe retribuo da mesma forma e intensidade. Agora, após a sessão rasgação de seda, como diziam os antigos, de imediato, lhe indago, para que quem nos assiste tenha esse conhecimento, do que se trata o Rio Ônibus. Rio Ônibus é o sindicato das empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Hoje são 29 empresas associadas, responsáveis por todo o transporte das linhas urbanas da capital. Comparando com Nova Friburgo, as empresas aqui, essas 29, compõem aí o cenário do transporte coletivo por ônibus da nossa cidade. Ou seja, são cerca de 5 mil ônibus, 20 mil funcionários, lidamos com uma Câmara de Vereadores com 51 vereadores e mais uma série de órgãos aí de fiscalização e tudo. É bem mais complexo realmente que em Nova Friburgo. Aí a gente tem a vantagem do representante da empresa lidar diretamente com o prefeito, secretários, com a imprensa. Aqui a coisa é um pouco maior. Sem mas dúvida, se leva muitas tranquilo. vezes maior, e evidentemente que nessa ordem de grandeza as relações institucionais que lhe cabem são extremamente complexas. Sim, e sem por dúvida. conta desta sua experiência, não só neste momento, mas também por tê-la de maneira muito efetiva, sempre lidando com transporte coletivo há muitos anos, qual é o cenário do transporte coletivo nacional? Bom, Zori, Uma vez que imaginamos desculpa. que esta situação que está preocupando os friburguenses seja privilégio de nossa cidade. Mas o cenário nacional também é muito complicado, também é muito instável e indefinido. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, então, emendando de onde você falou, o cenário nacional é extremamente complexo porque o mesmo modelo de gestão do transporte que existe em Friburgo, ele existe em praticamente todo o país. São raras as exceções. E é um sistema cujo custeio é essencialmente pago pela passagem de ônibus paga pelo cidadão. Então, é o cidadão que paga por esse serviço público tão importante. Ao contrário da saúde, da educação, da segurança, que são obrigações do governo, no caso do poder municipal ou estadual, e são arcados por eles, o transporte não. Normalmente, ele é pago pelo próprio usuário. É isso que o diferencia dos demais serviços essenciais. E já há uma constatação de que esse modelo, em todo o país, ele não dá mais certo. Por quê? Porque está com os fenômenos de mercado aí, que mostram o crescimento do transporte por carro de passeio, mudanças de consumo de hábito e tudo, cada vez são menos os pagantes que sustentam esse serviço. Então, o que é que acontece? A passagem acaba ficando cara demais para o usuário. Algumas cidades, como São Paulo, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, Curitiba também, já entenderam isso e entram com um cálculo diferenciado aí da tarifa. Eles diferenciam a tarifa naquilo que é o custo de remuneração do sistema, tá? E o custo da tarifa pública, que é a cobrada do usuário. Isso é uma coisa que eu acho que eu já vinha falando aí no meu tempo de FAO, e isso vem sendo discutido no país todo. Esse modelo que ainda vinha vigorando aí em Friburgo está falido. É um sistema que em Friburgo, no Rio, em várias cidades. Ele não dá mais condições de se manter um serviço com qualidade em operação. Isso já era antes da pandemia. Com a pandemia, houve uma queda média aí de 50% no número de passageiros pagantes que custeiam esse serviço e também e as empresas reduziram em média de 25% a 30% dos ônibus na rua, ou seja, aumentando o seu prejuízo. Então, isso é um problema sério.
que, como você disse no início do programa, aliás, é uma coisa que você fala sempre, desde que eu cheguei a Friburgo, é necessário que a questão seja tratada de forma técnica e não de forma política, como é tratada na maioria das cidades. Que acontece o quê? Olha, a tarifa está cara, eu não vou dar para a população. E põe a culpa na empresa. É a coisa mais fácil, você eleger um vilão e, olha, tudo é culpa... Friburgo, por exemplo, é culpa da FAO. Então, agora você vê, a Itapemirim desistiu de prestar o serviço e a culpa é da FAO, pelo que eu vejo aí que algumas autoridades falam. Então, há uma crise no país inteiro, agravada pela pandemia. Para te dar um cenário mais atualizado, até o final de julho agora, 45 empresas de ônibus interromperam seu serviço, ou seja, encerraram as atividades. Algumas delas eram como a FAO, a única empresa da cidade. Então, nós temos cidades que ficaram sem transporte. 310 paralisações aconteceram em 95 cidades diferentes. Tá? Foram 310 paralisações, greves, falta de ônibus por conta dos efeitos da pandemia. Nós tivemos 32 sistemas de transporte que suspenderam ou restringiram as gratuidades, como forma de minimizar os efeitos aí da perda de receita na pandemia. 45 sistemas passaram a receber subsídios que não recebiam anteriormente e passaram a receber. Alguns que já davam aumentaram bem esse valor. E aí eu faço uma pausa para falar sobre subsídio. O político usa muito a questão do subsídio para novamente vilanizar a empresa. É muito fácil você falar, eu não vou gastar o dinheiro do povo que eu poderia gastar na saúde e na educação para dar para o empresário de ônibus. Não, isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira que o político fala. É o mesmo caso da gratuidade, que eu sempre combati. Não existe o almoço grátis. Então, quem paga pela gratuidade são as outras pessoas. Então, quando você diz que não vai dar um subsídio para o empresário de ônibus, você está negando esse subsídio para a população. A verdade é essa. Por quê? O subsídio não é dado para que a empresa tenha mais lucro. O subsídio é dado para que haja a modicidade tarifária, para que a tarifa possa ser mais baixa, já que o serviço está caro demais para ser arcado pela população. Então, tivemos cidades aí que deram desoneração tributária, cidades que deram mesmo o subsídio, cidades que suspenderam gratuidade, cidades que passaram a comprar o Vale Transporte para seus funcionários ou para programas sociais antecipadamente. Então, tem muitas cidades aí se mobilizando para garantir a qualidade do transporte coletivo, o que já havia sido feito pelo governo anterior de Friburgo. Tá? O Renato Bravo, quando a tarifa tinha que ser 4,41, ele estabeleceu como tarifa pública 4,20 e fez um complemento da remuneração com o tal subsídio que é tão demonizado, mas que apenas foi um repasse de recurso público para minimizar o custo para a população. Agora, foi isso que amigo, ele fez. Se você me permite, claro, porque nós abordaremos com mais profundidade o cenário municipal do transporte coletivo. Sim. Ainda nesta sua avaliação, que é muito bem contextualizada em âmbito nacional, a Constituição Federal prevê em seu artigo 6º, salvo algum engano, que, assim como educação, saúde e segurança, transporte coletivo é um serviço essencial e, dessa forma, deve ser garantido à população. E me parece que o transporte coletivo foi considerado como uma exceção da regra. É uma coisa que, como eu disse, é um sistema que vem funcionando assim há bastante tempo, só que ninguém fala para a população a realidade. Imagina você, se eu chegasse agora, ligasse para a delegacia para reclamar que invadiram a minha casa. O delegado mandasse lá uma guarnição, prendessem o invasor, que estava praticando um furto, alguma coisa, e depois ele me mandasse uma nota fiscal para eu pagar pelo serviço. A mesma coisa é a saúde. A saúde é garantida. Eu não posso ir no Raul Sertã
tomar lá uma injeção e sair de lá, ter que passar no caixa para pagar. A saúde é pública. A mesma coisa com relação à educação. Não se paga mensalidade, nem material, nem a merenda na escola pública. Então, o transporte público deveria ser uma obrigação do município, do Estado. Ele deveria fornecer o transporte gratuitamente. Só que não o faz, terceiriza o serviço e depois fala mal do próprio serviço que ele terceirizou. Fica demonizando. Aí vem toda uma questão política que eu acho que não vale a pena a gente discutir, mas é uma demagogia muito grande política. As pessoas ficam arranjando um culpado. Recentemente participei de um programa aí da TV Zoom, do painel, em que eu até brinquei com o vereador Maicon Queiroz, falando, né, olha, como ele teria sido eleito se não falasse mal da FAO. Quer dizer, se a gente resolvesse todos os problemas, talvez ele não tivesse sido eleito, porque ele não teria quem falar. Então, o que acontece muito é a falta de transparência para com a população. Existe um serviço que é prestado, que a empresa é contratada, que tem regras contratuais que devem ser seguidas pela empresa, sim. Todas as regras devem ser seguidas pela empresa. Ela assinou um contrato. Só que da parte da prefeitura, as regras também devem ser seguidas. Aquilo que foi estabelecido. Então, a prefeitura cria um contrato para terceirizar um serviço que é responsabilidade dela, depois ela não cumpre com a parte dela e diz que a culpa é do empresário ganancioso, que já ganhou muito dinheiro, que isso, que aquilo. E o resultado é chegar nesses imbróglios. Entendeu? Não só em Friburgo, mas esse é o mal que aflige aí o país todo. Mas você chega em cidades que há muitos anos atrás, você está novamente em São Paulo. Lá, em dado momento, a prefeitura teve a coragem de ter o custo político de fazer um transporte de qualidade. Então, ela assumiu para si a responsabilidade de cobrir a diferença do custo entre o transporte que existia e o que a população demandava. Ela bancou essa diferença com dinheiro público, sim. E hoje São Paulo tem um sistema de transporte de altíssima qualidade. Nunca é perfeito, sempre tem um problema de lotação, alguma linha que podia melhorar. Mas o fato é que hoje a população de lá paga R$ 4,40 e o preço por passageiro é de R$ 7,20. Entendeu? Alguém paga essa diferença. E não importa se o passageiro é gratuito ou é integração. É R$ 7,20 por passageiro, não é por passageiro pagante. Quem paga paga R$ 4,40. E todos custam R$ 7,20. E a prefeitura dá um subsídio aí de 4 bilhões de reais por ano em São Paulo. Então, quando as pessoas falam, não vou gastar o dinheiro do povo para dar dinheiro para o empresário. Eu acho que a prefeitura, quando faz isso, o agente público, quando faz isso, ele está simplesmente dizendo, olha, estou lavando as mãos da minha responsabilidade, vou arranjar um culpado e estou fazendo demagogia. Essa é a minha opinião pessoal aí sobre a questão. Muito bem, amigo. Esse assunto, ele é multidisciplinar, ele exige conhecimento técnico, exige, sobretudo, eu diria, isenção, imparcialidade e comprometimento com os interesses de qualquer população do território nacional. Por isso, estaremos continuamente tratando desta matéria para que a nossa expressiva e maciça audiência possa entender este tema que é muito complexo. Eu que tenho a oportunidade de me debruçar sobre esse assunto frequentemente, cada vez mais estou convicto que é tratado de maneira amadora, para ser bem contido. As prefeituras, que são as detentoras do serviço, não têm conhecimento técnico aprofundado e suficiente para tratar desta questão. O que, evidentemente, também abordaremos no próximo bloco, quando iremos ouvir as atentas e corajosas considerações de Paulo Antônio Carrilho Valente, que ocupou de maneira digna a direção da Nova FAO durante 3 anos e meio. Antes, porém, continuamos insistindo com a nossa campanha
para a doação de sangue. Doar sangue é um ato de sobrevivência. E conforme o próprio Paulo Antônio me disse certa vez, é um item que não se consegue produzir em laboratório ou mesmo ser licitado, ou seja, adquirido pela administração pública. E desta forma, depende exclusivamente da sua solidariedade, até porque da sua atitude depende a vida de outras pessoas que assim esperam esta manifestação, este ato de sobrevivência. Vamos juntos acompanhar. Viés, ou seja, nesta mesma vertente, lhe apresentamos as seguintes informações do seu interesse. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. Vale você se sensibilizar, se solidarizar e promover esse ato pela vida. Doar sangue é um gesto de nobreza, é um gesto de cidadania, mas, sobretudo, de sobrevivência. Depois do intervalo, retornaremos avaliando o cenário municipal, que se mostra extremamente preocupante e ainda indefinido. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Se você é empresário ou empreendedor, vai gostar muito do que eu tenho para te contar nesse vídeo. Primeiro, eu queria te fazer uma pergunta. Como que você faz para atrair e fidelizar o seu cliente hoje? Cupom de desconto? Promoção? E se eu te falar que existe um jeito muito melhor e vantajoso para você e para o seu cliente? Eu estou falando do cashback, essa tendência mundial de recompensas que chegou agora em Nova Friburgo. Com a Nível Cashback, você oferece para o seu cliente dinheiro de volta a cada compra para ele usar como e quando quiser. Não dê desconto, dê Nível Cashback. Quer saber como? Entre em contato pelos canais de atendimento que estarão aqui na tela. Cashback é vantagem para o seu cliente e vendas para a sua empresa. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Retornamos à nossa conversa quando tivemos aí um período bastante adequado para que, durante este intervalo, o nosso entrevistado pudesse, digamos, se dedicar às outras tarefas
e necessidades evidentemente orgânicas. Eu também te amo, Zuri. Que assim, evidentemente, são necessárias. E tenho certeza absoluta que ele tirou o máximo proveito deste período entre o término do bloco anterior e o início deste, meu caríssimo e fraterno irmão. Dúvida. Olha, antes de você me perguntar, enquanto você termina de dar sua risada, eu queria mandar um abraço. Tem tantas pessoas aí que eu gostaria de mandar um grande abraço, mas eu vou fazer um breve resumo aqui, mandando primeiro um grande abraço para duas pessoas muito importantes que eu tenho como minhas madrinhas aí em Nova Friburgo, que é a Graça ali da Vila Velha, né, que nos conhecemos até lá na rua numa reclamação sobre garagem, depois ela virou uma grande amiga, e a dona Neuza, que está sempre com ela, eram minhas camaradas de camarote ali no desfile das escolas de samba, quando a gente criou o camarote da Globeneuza, e ficávamos ali em frente ao estacionamento vendo o desfile. E são tantas pessoas que eu vou nem citar aqui, porque certamente vou ficar devendo para alguém, mas mandar um abraço especial para os meus amigos lá da FAOL, pessoal que trabalhou comigo, que deu duro aí, continua dando, uma equipe muito boa, que reputo, já falei isso. A FAOL tem uma das melhores equipes de colaboradores de todas as empresas que eu já conheci, que eu já trabalhei. Então, um grande abraço aí para o Jota Silva, Teres, para o Luiz, para o Moisés, para a dona Sônia, Maxwell, tanta gente, que eu peço desculpas aí para quem eu não citei, mas são muitos amigos. E sinto saudade de trabalhar com essa turma aí. Pessoal que pega pesado, que garante aí a qualidade do transporte em Friburgo. E estou aí à sua disposição. Ok. Depois desse momento gratidão, também conhecido como momento Maguila, porque o ex-boxeador sempre também dedicava inúmeras saudações aos seus admiradores. Você falou de Maguila, me lembrou outro Maguila também. Manda um abraço para o Maguila, exatamente, vereador também, que foi vereador, que era nosso motorista lá, um grande amigo também, uma pessoa batalhadora, se elegeu falando mal da FAOL. E quando ele entendeu o nosso programa de trabalho e começou a se somar no trabalho, não foi eleito. Então, mais uma vez, é o efeito da FAOL. Ótimo. Mas vamos lá, Zuri. Amigo, o programa já começa a caminhar para o seu encerramento, mas queremos ouvi-lo acerca do cenário do transporte coletivo em Nova Friburgo. Você que conhece, como poucos e com riqueza de detalhes, todo este imbróglio, certamente também está acompanhando este momento que já se arrasta por um bom tempo, extremamente turbulento e preocupante, uma vez que, em função dos imbróglios que se apresentaram, esta situação ainda não está totalmente definida. E digo mais, vem se arrastando desde setembro de 2018, quando houve o término do período contratual ainda no governo anterior. Se promoveu uma contratação emergencial absolutamente mal sucedida, em que a empresa que assim se apresentou não conseguiu cumprir as exigências mínimas no que se refere à apresentação confiável e comprovada de estrutura, quer seja de garagem, de frota, de recursos humanos, de bilhetagem eletrônica e de tecnologia. E, mais recentemente, solicitou à administração pública o cancelamento do contrato anteriormente firmado, o que devolve o problema para o Poder Executivo. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bom, eu posso começar falando de um comentário que fiz no último programa Painel,
em que os vereadores, o repórter Maicon Queiroz e a Priscila Pita, participaram comigo falando sobre a questão do transporte. Ali eu disse que muitos amigos de Friburgo me ligavam para perguntar qual seria o fim da história. E eu disse que, olha, daqui a 60 dias, que tinha sido recém-assinado aí o contrato, o juiz tinha dado o prazo de 60 dias, e eu falei, olha, daqui a 60 dias não vai ter ninguém para apresentar, não vai ter frota, não vai ter garagem, e ou o juiz vai ter que dar mais 60 dias, ou a prefeitura vai ter que sentar para conversar com a FAOL. E naquela data eu disse que a prefeitura deveria já ir conversando com a FAOL para ter um plano B, para evitar tudo isso. Porque, Zuri, falando um termo não técnico, mas histórico aí, você que é bem mais velho que eu sabe disso, a prefeitura caiu no conto do vigário, digamos assim. Contaram uma mentira para eles acreditaram, a verdade é essa. Não foi falta de aviso, não foi falta de gente informando e tudo, mas a prefeitura, diante da falta de opções, em dado momento, acho que o diálogo se radicalizou de uma forma que não pôde prosseguir, e a verdade é que quando um não quer, dois não brigam. Então, se houve um momento lá em que cessou o diálogo, acho que a razão deveria ter prevalecido e não a emoção, e a coisa deveria ter sido, olha, se até aqui não chegamos numa conclusão, vamos passar uma borracha e começar de novo. Primeiro, o problema não é de Friburgo, é do país inteiro. Então, as soluções estão pipocando aí pelo país inteiro. Então, exemplos de negociações bem feitas que deram certo, a gente tem aos montes. Eu disse num programa com o PR que ninguém da prefeitura tinha conhecimento técnico sobre o assunto. Disse ali e continuo dizendo, continua sem ninguém ter conhecimento técnico sobre o assunto. E é um assunto extremamente sério que precisa ser tratado, não é na base do porque eu sou correto, eu sou honesto, eu não sou corrupto, que eu vou resolver o problema da cidade, o problema do transporte. Não, isso não tem a ver com honestidade, com não ser corrupto, porque eu te digo, tive aí 3 anos e meio, nunca tive uma conversa que não fosse republicana, nunca tive uma conversa que não fosse séria, que não fosse transparente. E se alguém veio pensando em ter algum tipo de conversa comigo que não rezasse ali pela cartilha do compliance, para quem não conhece, que é um termo meio jovem, meio novo, né, para se dizer que é ser ético, ser correto, ter vergonha, não ter determinadas atitudes. Então, a gente sempre trabalhou com isso. É a filosofia da FAO e foi. Então, tudo aquilo que foi dito, a Friburgo agora vai ter um transporte moderno, já tinha com a FAO. A Friburgo vai ter qualidade, tecnologia, frota nova, já tinha com a FAO. Só que o governo anterior e esse governo não souberam aproveitar a onda de investimentos que a FAO vinha fazendo. Veio a pandemia e aí prejudicou tudo. Mas as soluções estão aí. Eu acho que faltou, sim, a humildade de se chegar e se sentar e conversar. Olha, como que nós podemos fazer? Faltou sentar para ter um plano B. E aí pegaram esse conto do vigário, esse grupo aí que é um embudo, e saíram aí defendendo publicamente uma coisa que não era um dossiê apócrifo, que ia dizer, não era nada, bastava uma pesquisa no CNPJ, uma pesquisa da reputação do pessoal, ou seja, com a FAO, todo mundo sempre teve que excesso de cuidado, a gente não podia fazer nada que não viesse todo mundo em cima. Eu imagino se o prefeito ainda fosse vereador, como era, um vereador combativo, que reclamava de tudo, se fosse um outro governo apresentando agora uma Itapemirim e dando errado. Eu imagino a confusão que ia ser. E uma coisa que está rolando aí que eu acho bem interessante, Juri, é essa questão da CPI. Então, está sendo feita uma CPI, eu acho que ela existe, pode algum pessoal querer até ter um viés mais político da CPI, mas acho que ela existe para apurar tudo aquilo que foi feito de errado aí dentro do processo. Então, se houveram erros lá da época do Renato Bravo, te garanto que eles existem desde a época da criação da licitação, que todos os governos que se sucederam aí
a licitação, inclusive o que licitou lá em 2008, nunca cumpriram a sua parte do contrato. A verdade é essa, nunca levaram a questão a sério. Tanto que os fundadores não conseguiram seguir com a FAO, passaram para a Real, que não conseguiu, que passou para a FAO, que vinha tentando conseguir, mas que chegou a entregar uma carta desistindo do serviço. Então, se é uma coisa que o grupo atual da FAO não pode ser acusado, é de não ser sério, de não ser transparente e de não ser coerente. Porque na hora que a gente está reclamando que tem que mudar o sistema, não posso participar de licitação. Se não foi licitado lá, ou se licitaram e o edital era ruim, não se participou. A gente foi coerente. Do jeito que a coisa vem sendo tocada, não dá. Agora, então querem que assine um contrato emergencial com a FAO nos termos que a Itapemirim ia fazer. Gente, se a Itapemirim desistiu porque não dava para fazer, o que a FAO tem que assinar? Isso eu estou colocando como quem entende do assunto, quem vê o cenário. Então, eu acho que deve ser discutido, sim, o que eu sempre falo desde que cheguei aí, especialmente no período de pandemia. Tem que se discutir que transporte se quer para a cidade, para o futuro, como ele deve funcionar. A questão da mobilidade urbana tem que ser levada a sério. Não é pintando faixa no chão, não é invertendo mão de rua que vai se resolver. Tem os aplicativos aí, tem a questão da tarifa, tem que ter subsídio, sim, e não para a empresa, para a população. Então, se você quer um transporte de qualidade, ele custa dinheiro, assim como a saúde de qualidade e a educação. Então, tem que parar com essa demagogia, com essa questão de hipocrisia, até digo assim, tudo é culpa da FAO. Agora, o prefeito, eu vi um vídeo, a Itapemirim não veio por culpa da FAO? Então, que absurdo é esse? Então, como confere num cara que dependia da FAO? Então, a FAO, para sair, tem que garantir a entrada de quem vai ficar? Isso é um absurdo. Então, o transporte não é levado de maneira séria, de maneira profissional, como deveria ser levado. Aliás, o transporte, a saúde, o governo como um todo. Então, acho que as pessoas estão muito preocupadas em se elegerem e terem o cargo e tal, e depois, o que é que você faz com o cargo? Bota a culpa no outro? Então, eu acho que falta, sim, seriedade, falta empenho, falta dedicação, falta ter mais empenho com a coisa pública e menos preocupação eleitoral. Eu tive casos aí no particular, eu conversava bem com o vereador, publicamente eu era escorraçado pelo vereador e me explicava, você sabe como é que eu tenho que fazer esse papel para poder me eleger. E ainda vou te contar um negócio que pouca gente sabe. No período que eu tive aí, eu tive quase 100 solicitações de vereadores. Atendemos cerca de 3, que eram viáveis técnica e economicamente. A primeira delas foi o Jardim dos Reis. Foi a primeira que nós atendemos. Nós fomos com o vereador na comunidade do Jardim dos Reis, lá no alto. Conversamos lá com o pessoal, uma senhora que nos recebeu muito bem. A gente conversou, explicou e saiu de lá com um compromisso de atender. E foi criada uma linha para o Jardim dos Reis, que até então só era atendido por alguns horários do Nova Suíça. E está lá a linha. E quem criou essa linha, quem fez a solicitação para a empresa, e eu fui pessoalmente, junto com o vereador atender, foi o Johnny Maicon, que era vereador, que hoje é prefeito. Então, ele também fazia seus pedidos para a empresa, também queria ter atendido. Só que, num dado momento, ele achou, olha, eu tenho mais votos se eu bater na empresa. E é verdade. Então, agora, olha, ele bateu no transporte, bateu na saúde, bateu na educação, bateu em tudo. E agora tem que resolver o problema. Então, o que eu acho, Zuri, sendo bem sincero, quem faz um projeto político para a cidade de Friburgo, que é uma cidade que tem tudo para ir muito bem, para crescer, para se desenvolver, eu não posso me eleger falando mal do outro. Eu acho que foi um erro que o eleitor cometeu, você falou sobre isso. O que nós temos que ter é o seguinte, pensar em projeto de governo, projeto de cidade. Alguns candidatos de Friburgo que não se elegeram tinham projetos. Um deles dizia, eu quero que Friburgo seja a melhor cidade do Brasil. E me apresentou o projeto e discutiu comigo a área de transporte. Eu falei que ele tinha alguns pontos que estava equivocado, entendeu e tudo. É preciso ter um projeto de Estado para essa cidade, não é um projeto de governo ou um projeto eleitoreiro para perpetuação no governo ali, para continuar com cargo aqui, com cargo ali, com indicação, com tudo.
Vamos tratar essa cidade de maneira séria. Vamos pensar Friburgo do futuro que se quer. Vamos planejar. Nós queremos chegar a essa cidade. Temos que percorrer esse caminho. Precisamos desse investimento. Mas uma coisa séria. Não é uma coisa demagógica, com hipocrisia, com que se fala uma coisa publicamente, se faz outra. Eu acho que a CPI está aí para apurar se houve algum desvio. Espero que não tenha havido. Eu espero que tenha sido apenas ingenuidade de quem participava, que acreditou no conto do vigário. Sinceramente, espero que não tenha nada. Se em governos passados problemas houveram, para isso tem Ministério Público, tem a Justiça. Agora, Friburgo, com a FOL, perdeu a chance de ter, sim, a melhor empresa de ônibus do país. E hoje vamos ver o último capítulo da novela, né? Porque eu acho que ainda não acaba aí. Eu acho que ainda tem muitos outros capítulos aí pela frente. E a população de Friburgo, essa cidade, não merece a forma como vem sendo tratada. Muito bem. Evidentemente que esse assunto não se esgota, caro companheiro, nesta entrevista. Retomaremos ao longo das nossas edições, até porque me parece que somente teremos a solução definitiva com o advento, que é um termo ótimo, da licitação, o que colocará, evidentemente, uma situação melhor definida e por longo tempo. Ou seja, até que isso efetivamente aconteça, querendo crer que não se verifique novamente o desinteresse das empresas do ramo em participar do certame, estaremos sempre apreensivos. E dessa forma, preciso encerrar agradecendo a sua cordialidade, a sua gentileza, a sua generosidade e, sobretudo, a sua paciência em concordar para esta participação inédita e à distância, marcando com louvores a sua 16ª participação no programa Cidade Real. Foi muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado, Zuri, aí pela participação. Você sabe, agora que se estabeleceu esse novo canal online, fica muito mais fácil. Eu sei que eu nunca vou alcançar o número de participações do professor Jorge Carvalho, o número de participações do Carlos Mariano, mas eu vou lutar aí bravamente por isso. Então, estou aqui, você é um amigo, um irmão. Como poucos, amo essa cidade, me ensinou a gostar dela. Eu citaria aqui, eu tenho uma lista com mais de 100 pessoas que eu queria mandar um grande abraço. Acho que eu vou pegar o telefone, ligar para elas e agradecer a todas elas, mas estou aqui à tua disposição. Esse é um assunto pelo qual eu tenho paixão, transporte público, e acompanho a novela e vou continuar aqui torcendo para que tudo chegue a bom termo. E agradeço a TV Zoom mais uma vez pelo convite e um grande abraço aí para todos os amigos que deixei aí em Friburgo. Em breve estaremos por aí para a gente bater um papo, tomar um chopp, colocar a fofoca em dia. Um abraço especial para a Dorinha lá da APAI, que completou 81 sábado retrasado. É uma pessoa que não existe igual. Entendeu, Zuri? Desculpa, mas você fica em segundo lugar. Dorinha é a friburguense mais importante para mim aqui. Concordo da mesma forma. Muito bem, precisamos encerrar urgentemente esta edição, agradecendo a Deus, a Santa Rita, toda poderosa, que continue abençoando, protegendo e iluminando, sobretudo, as ditas autoridades que são eleitas pela nossa escolha, pelo nosso voto, rogando que privilegiem o interesse coletivo de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.